live em casa, que legal. Deixa eu entrar. Olá, Ana Maria Brasil, você é a primeira a entrar, que beleza. Márcio Kubinski, Leonardo, acabei de vê-lo agora há pouco, tudo bem, Márcio? Cris, Lígia, olha o pessoal entrando, que beleza, que beleza, que beleza. Coloquem o lugar da onde vocês estão conectando. Ariana, Rosiane, nossa aluna, se não me engano. Muito bem, vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite, Lígia, nossa aluna, que coisa boa. Nádia, Belo Horizonte, Belém do Pará, que maravilha. Bahia, São Paulo. Maracaju, MS. Maracaju, no Mato Maracaju, Mato Grosso do Sul, Concórdia, Santa Catarina, Maceió, que coisa boa, ali na praia de Pajuçara, Minas Gerais, Goiânia, Pernambuco, a Lígia de Pernambuco, que beleza. Olha, Portugal, Andréia Martins, seja bem-vinda. Que coisa boa. Muito bem. Leonardo, consegui assistir a aula de ontem, que maravilha. Juiz de Fora, Porto Velho, que beleza também. Rondônia, estou sabendo que Rondônia está com um índice bastante baixo de coronavírus. Então, só um pouquinho. Aqui, Grisão. Pronto. E isso é bom para nós, né? Afinal de contas, pelo menos uma cidade, um estado com um pouco menos casos de coronavírus. Colômbia, Johnny, seja bem-vindo. Que beleza, lá na Colômbia também estamos juntos. Brasília de Minas, Juiz de Fora, Porto Velho, Patos de Minas, Portugal, maravilha. João Barber, Henrique, Aloysio Prazeres, Bahia, seja bem-vindo. Já tomou o seu vinho, seu whiskyzinho? Porque agora tá a hora do seu whiskyzinho aí em Salvador, hein, meu amigo? Muito bem. Johnny, seja bem-vindo. Olha aí que coisa boa, já estamos com 36, quase 40. Santa Catarina, Buenos Aires, muy Buenos Aires, querida Sandra de Buenos Aires. Bienvenido, bienvenido. Es un placer. Yo tengo parentes en Quilmes. Oi. Muito bem, Santa Catarina, Paraná, vamos esperar um pouquinho mais para a gente começar a conversar. Ótimo. Vinícius, Adriele entraram? Epa. Desculpe. Vinícius, eu pensei que a autorização já saiu. Denise. Alemanha. O Sahud, Ahla Sahla. Kifaf Habibi. Ahla Sahla Fikun. Estou falando com esse nosso colega que é da Alemanha.
E ele está, aliás, ele está na Alemanha, mas ele é da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, se não me engano. Então eu estou conversando com ele também em árabe aí. Ahla wa sahla fikum. Goiás, Goiânia, Denise de Goiânia, que beleza. Vamos lá. Já estamos com 50 participantes. Pernambuco, que maravilha. Estamos agora com... Vamos esperar mais um pouquinho. Tiago, Fortaleza, Ceará. Opa, Itabuna, Fortaleza. Eu atendi quase 5 anos aí em Fortaleza, numa clínica chamada Jório da Escócia, que me recebeu muito bem. Ministrei cursos durante muitos anos, inclusive em Natal. Eu estive em Natal, em Mossoró também ministrei palestras e cursos. Americana não. Ah, Crato. Oh, Crato. Eu falei com o Marcelo do Crato, foi meu aluno. Gente boa. Hoje ele é assessor da Secretaria de Saúde aí do Crato. Muito bem. Floripa, AG Filho, seja bem-vindo. Esperança, Paraíba. Muito bem, mais um pouquinho só e nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Gostaria de saber se tem alguma música, se tem música atrapalhando, se tem algum som atrapalhando. Fala, Boab, estou te esperando para começarmos o nosso tratamento, meu amigo. Já está tudo pronto, seu caso já está montado em simulador, já está tudo pronto, já temos só que instalar o seu aparelho e começarmos o nosso tratamento de DTM. Boab é do Rio de Janeiro. Nós, coincidentemente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando foi passar o carnaval aí no Rio de Janeiro, assistir o desfile das escolas de samba. Tive o prazer de conhecê-lo, agora ele está aguardando as aberturas dos aeroportos para vir até aqui. Não é isso, Boab? Seja bem-vindo. Então, a hora que abrir aí, já estamos aqui na expectativa, ou em São Paulo, ou aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu até aproveito a oportunidade para apresentar o meu estado. Eu tenho a oportunidade de atender em 2 estados que moram no meu coração, Campo Grande e São Paulo. E Nayara, seja bem-vinda, Fortaleza junto aqui com a gente. E Campo Grande. Campo Grande, muita gente me pergunta, Campo Grande é lá no Mato Grosso? Não. A gente tem maior apreço pelo pessoal do Mato Grosso, mas nós somos Mato Grosso do Sul. Então, por favor, as pessoas costumam se confundir Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso, ele foi dividido alguns anos atrás, em 1977 ele foi dividido e transformou Mato Grosso, separou Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Na verdade, Mato Grosso do Norte ficou com o nome Mato Grosso. E nós estamos no Mato Grosso do Sul, no mesmo meridiano, vamos dizer assim, ou na mesma linha horizontal de São Paulo, Paraná. Então, mas temos um apreço e um carinho muito grande pelo pessoal de Cuiabá, de Mato Grosso, que é para nós uma satisfação, a gente sempre tem um carinho muito grande de ambos os estados. Nayara, fique atenta aí. Opa, Júnior Favoreto do Sul, Mato Grosso do Sul, Júnior Favoreto. Júnior Favoreto, só para vocês terem uma ideia,
um grande amigo, uma pessoa que representa, ele não é aqui do Mato Grosso do Sul, mas ele veio do Paraná para cá, e um empresário hoje de sucesso, porque ele ele trouxe uma revista para cá, e essa revista chamava-se Total Saúde. Portal Saúde. É que eu vou lendo muita coisa aqui, Júnior, você me desculpe. Então, e simplesmente nós começamos, isso aqui também já é interessante que se diga, nós começamos a escrever muitas matérias, logo quando ele chegou aqui há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e começamos a escrever muitas matérias relativas à área da disfunção temporomandibular, e evidentemente fazemos algumas publicações da nossa empresa, da nossa clínica, e a revista dele hoje se tornou um monstro de tão grande, uma qualidade muito boa, e em todas as clínicas, boas clínicas, bons hotéis, restaurantes, em tudo quanto é lugar tem essa revista, e leva o conhecimento para todo o Mato Grosso do Sul, e agora ele expandindo para o Brasil inteiro e fora também. Então, Júnior Favoreto, seja bem-vindo. É um prazer que você esteja aqui com a gente, junto a essa galera de dentistas espalhados pelo Brasil e fora. Nós temos colegas que estão na Alemanha, na América do Sul, na América Central, tudo com a gente. 8 anos, né, Júnior? Muito bem, vamos então agora iniciar. E o assunto que eu coloquei hoje, especificamente, foi a pandemia. O que nós vamos ter por conta do que está ocorrendo no Brasil e no mundo. E o que isso eu vou trazer para nós, na odontologia, de uma maneira assim muito importante, e eu gostaria que vocês se atentassem no que isso vai decorrer na odontologia e o que isso vai decorrer ou vai trazer de consequência para a área de disfunção temporomandibular. A gente trabalha muito na área de desordens do sono também, ronco e apneia, mas uma coisa que logo quando aconteceu o ocorrido, de nós nos reservarmos aos nossos ambientes, tão logo nós pudemos atender, voltar a atender emergencialmente, o que mais nos procurou foi evidentemente as disfunções da ATM. E nós vamos falar a respeito disso necessariamente. Então, uma coisa que até me assustou bastante, porque eu acho que não só a mim, mas a todo mundo que se conversa, porque para mim a palavra pandemia, ela só existia para mim nos livros. Eu só conhecia a palavra pandemia, eu acho que quando eu fazia lá meu primário científico, não sei. Então, hoje a palavra pandemia, que eu pensei que só iria existir nos livros e eu iria morrer e não ia ver isso, eu jamais imaginaria que, no ano passado, eu jamais imaginaria que poderia acontecer alguma coisa. Eu até, nos piores dos meus pensamentos, talvez eu pensaria, olha, talvez no ano que vem possa até ter uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, etc., mas nunca imaginei uma pandemia. Evidentemente que essa situação, a gente começa a observar o que está acontecendo com as pessoas, com os nossos pacientes que estão reclusos, sabe? Essa condição passiva de se cuidar, as pessoas, eu fico imaginando as pessoas que são hiperativas e estão sendo obrigadas a ficar em casa. Obrigado, pessoal de Blumenau, Tânia, que está com a gente também. E evidentemente que essas pessoas que, quando têm a oportunidade de poder trabalhar em casa, né, quando é possível, né, ainda tudo bem, né,
Mas e quando isso não é possível? E quando ele precisa estar no trabalho dele para abrir e pegar ali na sua gaveta algum material que iria lhe ajudar? Então, eu fico imaginando aqueles workaholics, quer dizer, aqueles viciados em trabalho, como é que não estão fazendo quando tem que ficar somente em casa? É óbvio que tem todo um lado positivo de você poder, evidentemente, ter uma condição muito positiva de estar junto mais com a sua família, conviver mais com ela e tudo mais, mas e as despesas? Por mais que a gente tenha os subsídios dos órgãos governamentais para as empresas, para as pessoas e tudo mais, mas nós estamos nos sentindo totalmente travados. E aonde eu quero chegar daqui a pouco com tudo isso? E eu estou observando, na verdade, com tudo isso, os nossos pacientes, porque os meus pacientes são pessoas, desde as pessoas mais simples, mas até grandes empresários, que estão se vendo numa situação bastante crítica sobre o ponto de vista de como desenvolver, como passar por tudo isso. E até as pessoas que eu recebo também muitos pacientes que são idosos já, mas que continuam trabalhando. Então, e sem contar funcionários de muitas empresas, advogados. Então, essas situações que evidentemente vai levar a uma situação bastante grave sobre o ponto de vista de DTM. Então, tanto é que em muitas situações, quando eu tirava alguns dias para não atender, ou por algum motivo, emendando algum feriado, etc., simplesmente a gente, dificilmente a gente era chamado para atender emergências de disfunção da ATM. Como a própria Liliane falou aqui também, que recebeu só nessa semana 2 casos de urgência em questão da DTM. Então, observem que desde a classe mais simples até a classe mais abastada, todos estão sofrendo indistintamente. Por mais que a pessoa seja um grande fazendeiro, ele já começa a pensar como é que ele vai colocar o seu produto, se vai ter pessoas para consumir o seu produto, enfim. Então, nós temos tudo isso que são situações bastante críticas. E se a gente puder tirar um pouco de alguma situação positiva, é que essas pessoas que viviam um ritmo altamente frenético e que levavam os nossos pacientes de disfunção na ATM, a gente observa muito isso nos pacientes de São Paulo. Pelo menos agora a gente está tendo um equilíbrio, a gente está tendo uma redução da atividade psicológica sobre o ponto de vista do trabalho em si. Mas, por outro lado, essas pessoas estão ficando angustiadas, ansiosas, e essa situação estão levando as pessoas a desenvolver disfunção da ATM. Então, e a gente sabe que existem várias correntes que avaliam a questão emocional como sendo o principal fator etiológico, mas existem outras correntes. Então, a gente tem que observar que o fator emocional, que é o que eu vou desenvolver agora como o principal fator etiológico, é óbvio que um paciente, por exemplo, ele está jogando bola, levou uma pancada com a bola ou caiu e bateu a mandíbula no chão e afetou a sua articulação. Óbvio, existem inúmeras outras situações que podem levar às disfunções da ATM, mas eu não posso esquecer do principal fator, que é o que eu observo tanto aqui ou em São Paulo. Um grande número de pacientes que chegam com o emocional altamente afetado por conta do próprio estresse que se vivia antes da pandemia. E agora? Todos. A gente, inclusive, observa muitos... eu tenho recebido
tenho visto através da internet mesmo, das redes sociais, muitos trabalhos científicos falando da condição emocional que vai trazer pós-pandemia. Em todos os lugares a gente ouve falar da palavra ansiedade. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. É a ansiedade mesmo. Então, e essa ansiedade, efetivamente, está trazendo consequências seríssimas. Por quê? Nós temos que observar que não só o estresse de você ficar em casa, mas a ansiedade de saber que você não pode trabalhar, isso vai ter que ser somatizado. Ou então isso somatiza de alguma forma. Então, e essa somatização pode acontecer das diversas formas. A pessoa pode ter, por exemplo, no estômago uma gastrite, pode ter redução da captação da serotonina no intestino, levando a desarranjos intestinais. Pacientes que falam assim, olha, eu nunca tive desarranjo intestinal nenhum, e agora ou é muito preso, ou é muito solto. Numa situação como essa, há de se observar que essa captação da serotonina ela é importante para nos devolver o equilíbrio, a condição de bem-estar. E esse neurotransmissor, que é produzido no intestino, e ele tem que fazer essa recaptação nos pacientes, algo em torno de 90% da serotonina, isso vai fazer com que a pessoa melhore, inclusive, a sua imunidade. E não havendo essa recaptação da serotonina, o paciente passa a se sentir cada vez mais estressado. E daí é necessário ele passar a quê? Até então, ele não está podendo nem sair para se divertir. Ele não está podendo sair para fazer uma atividade física. Então, estão tendo que, evidentemente, procurar neurologistas para tomar, às vezes, algum antidepressivo, porque o que fazem esses antidepressivos? Eles envolvem a recaptação desse neurotransmissor. E, inclusive, a falta deles pode levar as pessoas ao suicídio, pode levar pessoas a condições altamente críticas, como eu já cheguei na minha clínica, e simplesmente o paciente falou, olha, doutor, o senhor é a última opção que eu vou dar para o meu tratamento. É a última opção que eu estou dando para mim mesmo, que é observar a possibilidade, porque todos os neurologistas de São Paulo eu já visitei. Já comecei tratamento ortodôntico e não está resolvendo, está piorando o meu caso. Já fiz fisioterapia e nada me resolve. E simplesmente o paciente chegou para mim e falou assim, olha, o senhor é a minha última alternativa. Então é óbvio que essas situações, quando a gente tem a falta da serotonina, isso acaba com os circuitos de prazer e acabam desenvolvendo, evidentemente, a dor. A gente tem que estar muito, muito preocupado com tudo isso. Não pensam quem está nos assistindo, que não são dentistas, que nós somos preocupados única e tão somente com dentes. Não. Hoje a nossa visão ela tem que estar focada para a qualidade de vida dos nossos pacientes. E essas pessoas que estão nos assistindo, evidentemente, são pessoas que estão começando a ver, ou alguns já nos acompanham há mais tempo, e tem outros que já são até especialistas, mas a grande maioria está começando a observar que os pacientes estão pedindo, pelo amor de Deus, me dê qualidade de vida, porque eu já passei por todas essas especialidades. Já fui em otorrino, em neuro, em fisioterapeuta, enfim, e não encontrei resultados. Quando, na realidade, o paciente ele está, já fez toda essa maratona, essa via sacra, já está toda completa, e só tem o dentista, porque alguém falou assim, olha, vai ver sua articulação. E quando vai ver a sua articulação, necessariamente, o que está envolvido? Por que a articulação pode trazer uma qualidade de vida a todos? A todos esses pacientes, quando ela está comprometida. Então, quer dizer, se você
pode, através de um recurso, de uma especialidade, conseguir algo melhor para o paciente, nós temos que lançar mão disso. Porque hoje, o que está acontecendo na nossa área? Os pacientes estão somatizando também na nossa área. E a somatização deles está levando esses pacientes ao quê? A fazer o bruxismo em vigília, ou apertamento dental. E esse apertamento dental, ou bruxismo em vigília, quem o faz durante o dia, vai fazê-lo durante a noite. E fazendo durante a noite, começa a fazer o quê? Hiperativar músculos, quando ele não também fica mordiscando lápis, ou mordiscando os lábios, mascando chicletes, roendo unha, fazendo onicofagia. E é óbvio que essa situação é uma situação muito presente, que a odontologia agora tem que se despertar para isso. Ela tem que se despertar porque agora, pós-pandemia, os pacientes vão chegar numa condição muito delicada. Muito delicada. Então, nós temos que nos conscientizar que a odontologia, a saúde entra pela boca. Na odontologia, se ela entra pela boca, nós também conseguimos dar qualidade de vida quando a gente cuida da porta de entrada. É óbvio que todo mundo poderia dizer, então, se você está falando que é na boca, então a oclusão ou o encaixe dos dentes, para as pessoas que não são dentistas e estão assistindo também, que a oclusão talvez seja o principal fator que leva a tudo isso. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Então, vejam bem. Então, a primeira coisa que vem à cabeça, então, se o paciente aperta os dentes, a oclusão é a principal causadora desse problema. Quando a gente sabe que, na verdade, verdadeiramente, às vezes a gente tem pacientes com uma oclusão perfeita. Perfeita. Acabou de fazer um tratamento ortodôntico, por exemplo. Os dentes estão numa oclusão e numa estética maravilhosa. Mas por que alguns pacientes com essa oclusão perfeita estão começando a desenvolver disfunção da ATM? Ao passo que alguns pacientes chegam, por exemplo, Rosemary, seja bem-vinda, para fazer alguma reabilitação, e esses pacientes com uma oclusão terrível, eu falo, meu Deus, o senhor tem dores de cabeça? Não. Dor no ouvido? Não. Estalos na sua articulação? Não. Meu Deus, mas com uma oclusão como essa, como é possível uma coisa dessa? Se a gente sabe que os pacientes apertam os dentes, então a oclusão deveria ser o principal fator. E a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, os dentes não foram feitos para eles se tocarem. Como assim? Será que os dentes foram verdadeiramente feitos para se tocar? A resposta é não. Por que nós dizemos isso? Porque se nós formos analisar que nós somos frutos da evolução das espécies, e nessa evolução, desde a época do homem pré-histórico, do Homo erectus, depois até o homem Neandertal, sei lá, o homem ele saía, caçava, matava sua presa, se alimentava, reproduzia, e depois ele descansava. Evidentemente que ele não passava por estresse, ele não desenvolveu uma articulação que pudesse aguentar tanta sobrecarga que não fosse do seu ciclo mastigatório. Então nós não temos aqui algo que é fruto de uma articulação que possa aguentar muita carga. Então, se ela não pode aguentar muita carga, nós não podemos jogar muita carga para cima dela, porque nós não viemos nessa evolução das espécies. Nosso ancestral, por exemplo, não pegava e tirava, por exemplo, uma raiz ou um pedaço de folha e colocava na boca e ficava mascando o dia inteiro. Se ele fizesse isso naquela época,
e desenvolvesse bastante esse hábito, seguramente hoje nós poderíamos mascar bastante chicletes. Poderíamos mascar porque nessa evolução ele nos daria estrutura para poder, evidentemente, mascar. Por quê? Porque ele preparou na evolução as estruturas para tudo isso. Nem na Idade Média tinha, por exemplo, esse hábito de se mascar chicletes, por exemplo. E eu estou citando isso porque, se eu avaliar também que há 30 anos atrás, eu sou formado há 40 anos, na minha época, no início da minha profissão, meus pacientes mascavam chicletes, mascavam muitos chicletes. E até eu dizia para ele, olha, é preferível você mascar esse chiclete do que esse chiclete aqui. Esse aqui é melhor porque ele não sei o que, etc. Use um chiclete de nome não sei o que naquela época. E o detalhe é que nós sabemos que naquela época, por mais que se mascasse chicletes, não se desenvolvia disfunção da ATM. Eu não me lembro de disfunção da ATM até uns 20 anos atrás. Quando eu comecei a ministrar cursos e tudo mais, de prótese, depois foi para oclusão, e depois que eu estava vendo que nos meus pacientes que reabilitavam a oclusão através de uma reabilitação protética, nos cursos que eu ministrava, eu falava, bom, esse paciente está resolvido. E esses pacientes começavam a voltar dizendo, olha, eu estou com um problema na minha articulação, eu estou com um problema de dor aqui, etc. Mas espera aí, eu ajustei a sua oclusão. Não era para você ter disfunção da ATM. O detalhe é que naquela época nós não tínhamos a ansiedade que nós temos hoje. Até Vanessa, lá no Acre, sabe disso. Professor Brás Campos Durso está aí acabando de entrar na nossa live. E eu recomendo, por favor, assistir a aula dele amanhã. Maravilhosa. Professor Campos Durso. Eu tive a oportunidade de estudar com ele na Universidade da Califórnia, se não me engano. Foi na Universidade da Califórnia em 1997, mais ou menos aí. Então, professor Campos Durso, seja bem-vindo. Brás. Então, o detalhe é o seguinte. Por mais que se mascasse chicletes naquela época, nós ainda hoje, naquela época, nós não teríamos pacientes com disfunção da ATM, porque nós não tínhamos a ansiedade que nós temos hoje. Nós não tínhamos a condição ruim que nós temos hoje. Então, entendam muito bem que hoje nós acrescemos um fator. E esse fator é o fator que nós colocamos desde o início desse nosso bate-papo. A condição emocional. Ela, eu diria para vocês... E olha, quando vocês estão falando comigo, vocês conseguem ler, por exemplo, o que a Eliane, que é uma paciente, não é uma dentista, já está dizendo, olha, esse é meu problema, doutor, eu tenho tudo isso. Ela aperta os dentes, sem dor no ouvido, estalos na hora da mastigação. Quer ver? Prestem só atenção numa coisa. Eu vou perguntar agora para Eliane Vaz, para ela responder para mim uma pergunta e vocês vão ser testemunha. Primeiro me fale, Eliane, de que cidade você é? Ela vai responder, já já. E eu vou fazer daqui a pouquinho uma única pergunta para ela, e vocês vão ver o que ela vai dizer. Mas, enquanto ela não responde, eu quero passar uma informação para vocês. Essas situações estão cada vez ficando mais comprometedoras, de tal forma a utilizar mais os músculos da mastigação. E por quê? Porque nós estamos hiperativando. Como? Apertando os dentes. Mas espera aí, e a oclusão? Como eu disse, nós temos pacientes com péssima oclusão e não tem DTM. E pacientes com uma perfeita oclusão e tem DTM. Então, o que eles estão fazendo? Apertando os seus dentes. Então, olha aqui, ó. Olha o que ela acabou de dizer. E agora ela sente os dentes bambus. Bambus, que eu acho que ela está dizendo, é com mobilidade.
Eliane, você fala de que cidade, por favor? Que eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Então, se nós formos observar em 3 refeições, a Ana Falck é do Rio Grande do Sul. Eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho. A Ana, ela morava na Suíça, e enquanto ela morava na Suíça, ela nos conheceu via redes sociais. Há muitos anos ela sofrendo terrivelmente por conta das disfunções, procurando vários profissionais na Suíça. Ela morava em Zurique, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um curso em Zurique. E a gente, inclusive, indicava algumas situações para ela, mas nada resolvia. Enfim, ela veio parar no Rio Grande do Sul, onde ela tem família, e coincidentemente nós acabamos nos conhecendo por conta disso, e acabei fazendo uma consulta ali rapidamente, e ela veio parar, como eu ainda não estava em dezembro atendendo em São Paulo, em janeiro atendendo em São Paulo, ela veio para Campo Grande, e nós fizemos um tratamento emergencial para ela. Anos e anos sofrendo. Só sei que depois de 30 dias, ela está aí para me desmentir ou não. Ela não tinha mais nada. Toda aquela história de dores já havia passado. Então, aonde a gente quer chegar? Ela tinha placas? Tinha. Estavam sendo bem ajustadas? Não sei. Eu posso, inclusive, entregar a melhor placa do mundo, feita pelo melhor professor de DTM do mundo. Se eu não souber conduzir o tratamento, não vai adiantar placa alguma. Eu quero que vocês saibam que nós temos que respeitar algumas condições do emocional que às vezes são jogados para a boca e o paciente acaba fazendo esse bruxismo em vigília na própria placa. Se faz na própria placa, para que a placa? Então é óbvio que muita gente deve estar dando voltas e mais voltas em relação a tudo isso, pensando, meu Deus do céu, aonde... Olha uma outra, a Denise também, falando que tem muito zumbido por conta disso. Olha a proximidade, a articulação e o conduto auditivo. Um é do lado do outro. A Eliane é de Belo Horizonte. Então vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que ela me respondeu, e vocês sabem agora que eu não a conheço. Ela é de Belo Horizonte, não é nem de São Paulo, nem de Campo Grande, então não poderia conhecê-la. Eliane, me responde essa pergunta. Me responde essa pergunta. Você é ansiosa, perfeccionista, guarda muito do emocional para dentro de si e às vezes é estressada? Responde só essa pergunta para mim. Enquanto ela responde, a gente vê daqui a pouquinho essa pergunta, essa resposta, eu quero justamente observar isso, que não adianta nós nos preocuparmos em querer oferecer a melhor placa para o paciente, quando nós estamos esquecendo algo bem pior que está acontecendo por trás de tudo isso. Se a gente for ver, olha só as estruturas. 3 refeições por dia. Cada uma, algumas pessoas poderiam me perguntar, mas professor, eu toco meus dentes direto. Será que meus dentes não são para se tocar? A resposta é não, eles não foram feitos para se tocar. Mas como assim? Se você for almoçar, por exemplo, ou tomar um café, 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Chega perto de uma pessoa para você ver se você vê dente triturando com dente. Você não escuta, é silencioso, porque existem toques em milissegundos. Mesmo somando toda uma refeição, durante o dia, dificilmente você chega a 1 minuto de toque de dente. Mas vamos imaginar uma situação contrária. Você acabou de almoçar e simplesmente passou por um estresse e começou a apertar seus dentes.
Então, isso significa, olha, a Sandra acaba de responder que ela tem tudo isso também. E o detalhe é o seguinte, aquele paciente que deveria tocar apenas 1 minuto, talvez, durante o dia, simplesmente, a partir do primeiro minuto de apertamento dental, olha aqui, ó. Olha uma outra colocação. Tenho minha mordida toda errada por causa do aparelho ortodôntico. Nós vamos falar sobre isso. Olha a Lígia. Ela passou por todas as fases, estalos, barulhos, e hoje ela está com travamento do disco articular. Nós vamos falar sobre travamento de disco articular sem redução. E está indo para uma discopexia. Então, veja bem, elas confirmam exatamente essa condição do emocional. E aí vem aquela pergunta. A partir do momento que você tocou nas suas refeições até a hora do almoço, vamos supor que você conseguiu tocar 1 minuto nos seus ciclos mastigatórios e deglutições. Depois do almoço você passou o estresse e começou a desenvolver um apertamento dental, um bruxismo em vigília, que a gente chama. E esse bruxismo passou a ser constante. Logo depois do primeiro minuto, você já passou todo o nível de capacidade que seus dentes teriam para se tocar. Então daí você pode levar o quê? Por mais que eu desse para você, por exemplo, vou te dar um pedregulho não, sucrilhos para você comer. Almoço, jantar, café da manhã. E você comesse só isso. Você não desenvolveria uma disfunção da ATM se você não tivesse acrescido a tudo isso, o quê? Uma somatização de uma condição emocional. Então, quer dizer, se nós formos ver tudo isso e observarmos que o paciente passa, às vezes, horas durante o dia apertando os dentes, seguramente à noite também ele vai apertar os dentes. Então, é óbvio que nós temos músculos que não aguentam, dentes não aguentam, periodonto não aguenta, gengiva retrai, enfim, ATM acaba se deformando por conta de tanta sobrecarga que esses músculos estão fazendo. E esses músculos são direcionados para trás. O masseter é direcionado para trás. O músculo temporal é direcionado para trás. Nós estamos fazendo deformações. Por isso, essa grande quantidade... Para vocês terem uma ideia, eu estava agora na iminência de dar alta, talvez, para uns 10 pacientes. Nós voltamos a atender aqui em Campo Grande, porque o índice do coronavírus aqui, do Covid, está muito baixo. Nós tivemos só 2 casos de mortes e, bom, perdi a quantidade de números de casos. Então, nós passamos a atender essa semana. Não sei como é que vai ser semana que vem, mas nos liberaram para atender. E sabe o que mais aconteceu? Pacientes voltando dizendo, doutor, tudo está voltando. Porque eu estou ficando ansiosa dentro da minha casa. Eu estou ficando altamente irritada dentro da minha casa. Então eu comecei a apertar meus dentes novamente. Então observe uma paciente, porque para mim, meus tratamentos, eles têm início, meio e fim. 3 meses. O paciente chegou com disfunção? 3 meses. Olha a Eliane respondendo aquela minha pergunta. Se é ansiosa, guarda muito, perfeccionista, guarda muito do emocional para dentro de si. Ela falou que ela é tudo isso. Então observem, agora vocês estão vendo a Eliane aí de Belo Horizonte, confirmando a condição do emocional, o tanto que ela está presente. E nós não podemos só ficar cuidando de oclusão, não. Nós não podemos só pegar e fazer plaquinha, não. Porque se fosse, daí poderiam me dizer, mas e as restaurações desajustadas? Às vezes elas já se incorporaram a uma condição de um paciente que não aperta os dentes, por exemplo, e aquelas restaurações
desajustadas, que poderiam, por exemplo, causar uma retração gengival, eu já, se eu consigo observar que isso está no início, eu vou lá e ajusto. Mas se o paciente está chegando com 70 anos e uma retração gengival, provavelmente todo aquele dano que deveria causar já causou. Então, não necessariamente por conta de interferências oclusais, não por conta da oclusão e nem por conta de uma placa oclusal. Daí você vai me dizer, mas espera aí, professor, o senhor fala disso nos seus cursos? Você ensina exatamente o que é isso? Como fazer tudo isso? Se fosse a oclusão o principal fator etiológico desse problema, eu diria que toda a população teria DTM. Por quê? Porque todo mundo agora está com ansiedade? Aí pode até ser que sim. Mas eu estou me voltando justamente para onde? Para a condição dos pacientes que têm interferências oclusais. A maioria dos pacientes tem interferências oclusais. A maioria dos pacientes tem uma diferença da relação cêntrica para a sua habitual. A maioria tem. Então, todos deveriam ter disfunção da ATM. Então, isso significa dizer que essa infinidade de restaurações, de interferências, poderiam desencadear disfunções da ATM. E não é necessariamente isso que acontece. Então, se isso fosse o problema, bastaria a gente colocar placa em todo mundo. Olha o que a Sandra fala aqui. Eu tenho dores de cabeça, estalos ao abrir a boca, desgaste dos dentes, acorda com a boca travada várias vezes à noite. Então foi isso que eu acabei de falar para vocês. Que o paciente que faz o apertamento em vigília, acordado, ou faz o apertamento, durante a noite ele vai fazer o bruxismo em vigília cêntrico, apertando seus dentes. E daí vai acordar com o quê? Vai acordar com dores. Eu acabei de fazer uma ortodontia, e agora? O paciente chega para mim e vai falar assim, doutor, coincidentemente, depois que o senhor fez a ortodontia, eu comecei a ter dores de ouvido, cansaço muscular, dor aqui, começou a fazer um estalo. Eu diria para vocês o seguinte, que existe o chamado infeliz coincidência. O que significa para mim essa infeliz coincidência? Pacientes que acabaram o tratamento ortodôntico, começaram a desenvolver alguma condição de ansiedade do emocional, começaram a apertar os dentes, desenvolveram disfunções musculares e articulares. Daí alguém fala para ele, você já viu sua mordida? Ele fala, eu acabei de fazer o tratamento ortodôntico. Pronto. Como diz o cearense, pronto. Foi a ortodontia que desenvolveu esses problemas. Então, na verdade, quando a gente diz com que idade isso pode desenvolver os problemas, eu tenho pacientes, vocês viram, não sei se vão, eu quero ver se nas minhas próximas lives, a primeira que eu vou fazer sozinho de novo, que é depois de amanhã, eu vou colocar crianças com 8 anos fazendo grandes estalos. E a gente conseguiu tratar. Então, é uma situação incrível que a gente tem que passar e a observar agora, pós-coronavírus, que essas situações vão vir. E quem não estiver preparado para isso vai perder paciente. Quando eu digo vai perder paciente, porque ele vai chegar lá em você. A Natália falando a mesma coisa. E na tomografia foi observada a simetria dos côndilos com início de uma artrose. Ela faz bruxismo também. O Ferrão está pedindo para entrar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Então, o Ferrão vai entrar novamente. Boa noite, mestre. Então, o que acontece é que nós temos que estar preparados para essas condições.
E o mais importante, acima de tudo, é nós entendermos que, às vezes, depois de uma infeliz restauração, às vezes, depois de um infeliz tratamento ortodôntico, ele passou a desenvolver uma disfunção. Então, isso não quer dizer que uma ortodontia causou uma disfunção. Mas também quero alertar aos ortodontistas, Ferrão, seja bem-vindo, também quero alertar aos ortodontistas que a ortodontia não trata disfunção. Então, isso significa dizer o quê? Se a gente está falando nessa época de pandemia, que todo mundo está pensando justamente na condição do emocional sendo somatizado na boca, o paciente chega com um problema. O paciente chegou para te procura dizendo, olha, eu fui num otorrino e ele falou que era para eu procurar ou um especialista em cirurgia, que é o bucomaxilo, ou meus dentes estão mal posicionados. E eu vim aqui para tratar a minha dor. Então, por favor, não digam que olha, esse canino não está bem posicionado, esse outro também não está, e por isso é que nós vamos começar com a ortodontia. Não. Não. A palavra é não. Trate primeiro as disfunções, porque muitos pacientes podem chegar com disfunção. Aqui, olha, Ferrão, falando da recessão e da abfração, que agorinha mesmo eu estava comentando, Ferrão, antes de você entrar. Então, isso significa dizer que esses pacientes, evidentemente, chegam para a tua clínica, seja você bucomaxilo, seja você clínico geral, seja você endodontista, dizendo, olha, eu tenho dor aqui, dor ali, dor ali. 21 são os sintomas, 20. Dores de cabeça com muita frequência, dor de fundo de olho, cansaço muscular, cansaço na mastigação, mastiga só de um lado, dor na nuca, pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos braços pode ser também. Na região do ouvido, dor na região do ouvido, pressão e sensação de entupimento, coceira no ouvido, aumento da produção de cerúmen, tontura ou vertigem e zumbido. Agora, louvo os colegas que são ortodontistas e trabalham com DTM. Louvo. É importantíssimo demais. Ao colega da clínica Coimed, uma coisa assim, desculpe. Então, o detalhe mais importante é que, fora isso, zumbido, estalos, limitação de abertura bucal, desconfortos em voos comerciais,